Pronto, então aqui o tema é o trabalho uberizado, e aí eu passo a palavra para você. Certo, né? Então, nesse Certo. contexto aí da regulamentação que tem decepcionado o pessoal que defendia uma forma de trabalho regulamentado mais por algo como uma CLT, né? Para o caso do trabalho em plataforma, para o trabalho uberizado, é uma coisa que não me comove muito, assim, que não me gerou surpresa, né? Porque É, é uma forma de trabalho que, a rigor, se a gente quisesse defender direitos trabalhistas, né, segurança, proteção social, teria que considerar o trabalho assalariado por conta própria de modo geral, não só para a forma Uber. Isso já há muito tempo. Que o trabalhador por conta própria, ele já é um assalariado sem direito. Há muito tempo, já não tem mínimo, né? E agora que você tem uma empresa capitalista aí na relação, e muitas vezes o trabalho por conta própria, fora da relação, digamos assim, diretamente subsumida a uma empresa capitalista, às vezes ele tem características de precarização até pior, pelo menos do ponto de vista das condições de subsistência, o nível de rendimento salarial dele é inferior, a instabilidade, às vezes, é, e, e assim, e não se considera, né? O direito trabalhista do trabalhador por conta própria é zero, sempre foi, e é uma parte considerável da classe trabalhadora. No mercado de trabalho brasileiro, é, nunca se levou uma discussão a sério para fazer uma proteção social, uma rede de proteção social. E assim, na minha perspectiva, trabalho por conta própria é trabalho assalariado, e trabalho por conta própria pode ser subsumido a uma empresa capitalista ou não. Isso não se refere diretamente a um modo de produção, o trabalho por conta própria, né? Tem elementos, né, que você pode considerar como modo de produção, mas a questão fundamental é a situação da classe trabalhadora para se constituir politicamente uma regulamentação. Isso do ponto de vista da regulamentação. Não estou falando aqui nem de se pensar uma, um rompimento com a exploração, com o trabalho precário, né? Mas para melhorar a condição de vida do trabalhador na sociedade capitalista, né? Que a gente tem que considerar a situação da classe trabalhadora como um todo. Pelo menos a meu ver, assim, o debate sobre as condições de subsistência, sobre as condições de reprodução do trabalhador por conta própria, já deveria ter sido levado a sério muito adiante. E fica muito nesse discurso liberal, né? Você passa a régua, trabalhador por conta própria, ele é proprietário do meio de produção, você coloca ali, às vezes, um nivelamento, ele é uma condição liberal, né? É empreendedor. E até no debate marxista, às vezes, isso também não é levado em consideração, né? Quando a gente tem essas preocupações da condição de vida da classe trabalhadora, né? Mas esses são alguns elementos iniciais. Eu não sei se o senhor concorda ou algum ponto que o senhor discorda em específico. De modo geral, eu não fico comovido por essa surpresa, né? Que o pessoal que defende uma contra uma outra regulamentação, a regulamentação CLT para o trabalho uberizado tem, né? Eu não fico comovido por isso. Não, o fato é o seguinte: o que me comove é que nós estamos fazendo uma discussão sobre uma questão trabalhista, o que eu acho isso fundamental. Isso daí eu acho que deveria ser, a sociedade deveria estar discutindo mais isso, né? Infelizmente, só está sendo discutida pela parte interessada diretamente e por aqueles que estudam, entendeu? Quer dizer, Aham, porque na verdade é o seguinte: aí você tem aquela questão de que as pautas mais verdadeiras elas estão deixadas de lado, porque não interessa você estar discutindo, por exemplo, a questão da proteção trabalhista, entendeu? Isso daí é algo que, tipo assim, é o tipo da conversa que você faz assim, fala baixinho e não acha que isso. E isso é fundamental. Até porque é o seguinte: olha só, qual
categoria hoje no Brasil de trabalhadores maior do que a de motoristas de aplicativo. Você não tem, né? Queiramos ou não, você tem, essa é a maior categoria de trabalhadores assalariados, certo? Exatamente. Isso daí é aquela coisa, é trabalho capitalista, não é trabalhador por conta própria, embora, como eu coloquei aqui, né, você tenha a intrusão desse modo por conta própria, mas aí é a forma excêntrica, que tem que ser discutida nesse meu texto. Eu tento dizer, olha, é trabalho capitalista, mas tem a forma excêntrica, temos que entender essa excentricidade. Agora, é uma discussão que eu diria que, infelizmente, daqui a alguns dias vão esquecer, porque as Uhum. pautas de valor elas são deixadas de lado, entendeu? Você não discute, por exemplo, não se discute mesmo na sociedade, não se discute a questão da Petrobras, não se discute a questão da reforma agrária, da reforma urbana, isso mesmo, da previdência social. Quer dizer, essas questões não se discutem, pelo simples fato Sim. que é o seguinte: Lula, ele monta uma PL, ele faz isso às pressas, encaminha já para quer dizer, o Congresso Nacional não vai poder nem discutir isso daí, ele vai ter que ter uma votação urgentíssima, como foi encaminhado pelo governo, quer dizer, a sociedade não vai poder nem discutir, entendeu? O STF já Uhum. pautou, já tomou a decisão e disse, não, isso daqui não tem vínculo, não tem vínculo empregatício. Pronto, né? Depois que o STF fala, ninguém discute mais, acabou com a Não, política, né? Quer dizer, sim. então isso realmente é uma situação que nós temos que nos comover, porque de repente saiu a pontinha do rabo do diabo, né? E É. depois vai entrar nas questões mais, né, as questões do dia a dia, que são as questões da pequena política. Quer dizer, Não, é sim. o império da pequena política, né? Não, mas veja. E essa questão que a gente estuda, a gente está discutindo porque a gente É. estuda, né? Agora, a gente estuda porque é uma grande questão, não é uma questão entre outras dentro da academia, tal, porque a academia é cheio de temas, né? Mas esse tema não é um tema pequeno, é um tema imenso, porque nós estamos discutindo algo que, se a gente deixar essa lógica, ela já vai entrando aí em outras categorias, entendeu? De aplicativo, né? Essa questão de se Sim. criou esse, esse modelo de que é autônomo assalariado. Você já imaginou isso, cara? Não, essa, Autônomo essa palavra, assalariado? essa palavra autônomo, eu não utilizo para me referir a essas formas de trabalho, né? Não, É mas por está no conta PL própria, da porque o Uber. trabalhador ele assume custos e riscos do processo de produção e circulação de mercadoria. Isso é uma coisa que eu coloquei na minha tese como elemento constitutivo. Isso é um elemento que faz parte dessa categoria. Não é uma alegação da forma salário. Pelo contrário, é um Você não fala em assalariado autônomo, né? destituído de. É, Exato, é um assalariado destituído de direito trabalhista. Nem o mínimo ele tem garantido. E assim, o que eu disse, né, que eu não me comovo, o que não me comove, esse tema, a situação da classe trabalhadora, a questão da elaboração teórica sobre esse tema é o que me comove, né, de fato, mas, inclusive, esse é o tema da minha pesquisa, que eu pesquiso como central esse tema, então é claro que me comove nesse sentido, mas o sentido que não me comoveu sobre o debate da regulamentação são as posições de uma parcela da esquerda que ficaram surpresas com sim, as delimitações, as linhas jurídicas, né, de distanciamento da CLT. Isso não tinha um horizonte de CLT para essas formas de trabalho. Inclusive, professor exato, Giovanni, a relação do trabalhador por conta própria com o capital ela é anterior à uberização. Você tem as formas exato. pejotizadas já generalizadas, e um amplo processo de precarização de trabalhos qualificados nesses formatos de contratação. Isso não é uma novidade.
E isso tudo não foi É uma questão considerado, não política, foi né? levado a sério, não foi levado a sério isso. Então, É, assim, exato. o arcabouço que a gente tem e a forma Uber agora, simplesmente você deu um passo adiante num caminho que já tinha sido tomado. Então, assim, se fosse para fazer uma regulamentação diferente, a gente teria que ter dado passos atrás e tomado um caminho diferente. Aí a gente teria um arcabouço para pensar uma outra regulamentação. E isso coloca uma outra questão no debate, que é as condições de proteção trabalhista do trabalhador, garantir a subsistência de quem trabalha dentro do capitalismo. Até de imediato, a gente não está num debate de pensar uma superação do trabalho assalariado, mas é importante, a classe trabalhadora precisa se organizar para isso, para defender as suas condições de subsistência. Isso sempre foi a luta histórica da classe trabalhadora para isso. Agora, quais mecanismos para isso? Eu, eu tenho a compreensão de que a possibilidade de fazer isso diante de um capitalista, de uma empresa capitalista particular, ela é cada vez mais limitada. A rede, a política de proteção, isso pensando dentro da forma da sociedade capitalista, a rede de proteção ela precisa ter mecanismos políticos de garantia geral dos direitos do trabalho, independente se é conta própria, se é um empregador regular. Para começo de conversa, eu acho que não deveria ter essa distinção. Quem trabalha, quem produz, tem que ter garantia de, de seguridade trabalhista, de seguridade social à rede. Todo ser humano, né? Todo ser humano trabalhador, especificamente desse ponto de vista do debate, precisa ter uma regularidade, né? A gente tem como instância para isso o Estado capitalista, né? Enquanto a gente vai na sociedade capitalista, quem pode garantir isso? Por outros mecanismos. Dentro do neoliberalismo, isso é muito limitado, porque aí você tem que mexer na questão do orçamento público, você tem que ter fundos públicos ampliados, um outro sistema tributário para garantir esses subsídios, essas condições de, né, dentro da lógica capitalista, garantir seguridade para o trabalhador. Então, a lógica da proteção social, a partir dessa consolidação da lógica da uberização, eu penso que ela precisa avançar dentro de outros parâmetros. Os parâmetros clássicos da regulação fordista já não serve mais para a gente pensar a proteção social. E o pessoal quer por esse mecanismo. Não é que eu sou contra, né? Às vezes a gente é mal compreendido, né, professor Giovanni? A gente é mal compreendido Exato. por colocar essas problemáticas. Não é que a gente é contra a proteção social, né? Isso não é o ponto, né? Na verdade, a gente é a favor. Claro, o trabalhador tem necessidades imediatas dentro da sociedade capitalista que a gente tem, o horizonte de reprodução para a próxima geração é capitalista. Só que a forma de regulamentação não é mais fordista. Isso não tem que ser colocado mais em pauta para essas formas de trabalho. Exatamente. Eu penso que é isso. E essa discussão é uma discussão eminentemente política. E aí é que entra a discussão, porque quando ela é política, ela já coloca outros elementos que diz respeito à forma do Estado, à questão da sociedade, dos partidos, né? Da capacidade, inclusive, de fazer o enfrentamento com o capital, né? Entendendo que, na verdade, é isso. Quer dizer, esse governo é um governo fraco, não poderia ser diferente essa PL, né? Agora, veja bem, o que você tem é uma realidade onde a Uber ela comunicou ao Supremo, ao governo, que ela estava tendo muito custo com as ações que estavam sendo ganhas em primeira instância na Justiça do Trabalho contra ela, né? Eram ações que estavam se avolumando, certo? Uma verdadeira maré de ações. Então, a grande empresa, que é a Uber, ela pressiona o Supremo e, por tabela, o governo, não é à toa que as ações foram articuladas, né, para colocar logo uma pedra em cima disso, né? Uhum. Aí o que é que o Supremo fez? O Supremo ele já entra em campo, já chama lá uma repercussão geral para dizer o seguinte: olha, não tem vínculo empregatício no trabalho de aplicativo.
Pronto, então ele diz, repercussão geral é assim, a decisão do Supremo, ela desce de cima para baixo, então o juiz lá da primeira instância, ele não pode mais estar julgando contra a Uber, né? Não pode mais estar julgando contra a Uber, colocou a pedra em cima no judiciário, e o governo, olha só, é o governo e não o Congresso. Por que o governo e não o Congresso? Porque se fosse pelo Congresso, ia abrir toda um debate, uma discussão que não interessava a Uber. A Uber não quer essa discussão na sociedade. Então, se utilizou a forma, quer dizer, o governo canal para a empresa agilizar aquilo que interessava a ela. O quê? Colocar uma pedra em cima disso. Né, no PL, que alguns dizem que foi feito na Uber. Né? A Uber fez esse PL e entregou para o governo. Né? Inclusive, tem até, eu acho que eu já passei para vocês essa informação, né, de um analista político, o Davi Decache, que ele é assessor político do PSOL no Congresso. Ele disse, olha, esse projeto do governo é a cara de um projeto que a Uber ela passou na Califórnia, né? Quer dizer, o que você tem é o seguinte: quem manda nesse estado é a grande empresa. É a grande empresa que manda, quer dizer, é o agronegócio, é os bancos, é a Uber, que é uma grande empresa, né? Uma empresa bilionária, que tem um poder político muito grande, mais do que nós imaginamos, inclusive nos municípios, vamos ter eleição municipal agora, entendeu? Quer dizer, matou a questão, não tem mais discussão depois desse movimento do Supremo e o movimento do governo. Né? Vai ficar só as nossas discussões teóricas aqui, que evidentemente nós, não é isso que você colocou, né? Concordo, que o que a gente precisa agora é, teoricamente, identificar que excentrismo é esse desse trabalho capitalista. Isso aí é um trabalho de uma elaboração teórica, dialética. Sem a dialética, ninguém consegue entender esse excentrismo, né? Do trabalho uberizado. Né? Quer dizer, é trabalho uberizado, mas não é trabalho lá na forma CLT, daquela forma lá do Fordismo, tal. Quer dizer, então, a nossa tarefa é fazer essa identificação, essa discussão, evidentemente, entendendo, né, como a gente tem feito através de leituras aqui, estamos lendo Rui Fausto, estamos lendo Marx, tentando entender, por exemplo, essas categorias, né, capital fixo, capital variável, salário, as formas, né, a forma salário, salário fixo, salário por peça, né, e, enfim, tentar ver toda essa arquitetura que Marx apresentou, do trabalho assalariado, né? Do trabalho produtivo, aí entra também a discussão do trabalho produtivo, improdutivo, né? Enfim, e essa questão aí também da subsunção, né? Subsunção ou subordinação, né? Do trabalho ao capital formal, real. Quer dizer, o que não falta é uma discussão teórica, agora tem que ser uma discussão teórica, que a gente tenha e, vamos dizer, com muito cuidado, sem pressa, né, identificar esses elementos e até ir além daquilo que já tem. Né? Essa é a proposta que eu tenho feito para você. Né? Porque também pode ter outra proposta que diz, vamos aplicar aquilo que está no capital para essa forma excêntrica. Eu digo, não tem como aplicar. O que você tem é entender como é que essa forma excêntrica ela subverte, no sentido dialético, não que ela faça abolição, não, é uma superação, se conserva e se nega, né? Quer dizer, essas formas salariais típicas, clássicas, que a gente entende, e até está entendendo o que o Marx quis dizer quando ele pensou nessa categoria, né? Categoria salário, né, que a gente vem discutindo aqui. E esse é um debate, eu diria, esse é um debate atual que ele vai prosseguir, porque a Uber não vai conseguir nos calar, mas ela calou a justiça e calou o governo.
né? Quer dizer, depois de um projeto de lei desse, quem é que vai reivindicar mais alguma coisa? Não, O e outra governo, força ele política, amarrou por baixo, né? Isso daí. uma outra força política que a gente tem que considerar também, além das empresas, são os próprios trabalhadores dessas plataformas. A falta de uma mobilização coletiva, né, o posicionamento ideológico desses trabalhadores, eles meio que assim, é deixar como tá para eles, né? Porque quando se fala em regulamentação, pelo menos nas conversas que eu tive, né, com os trabalhadores, os motoristas de aplicativo, eles têm uma aversão quando se fala em regulamentação, em direito trabalhista, né? Eles querem a lógica da flexibilidade no trabalho e tudo mais. Agora, eles estão trabalhando para uma corporação que tem uma natureza diferente. É uma empresa capitalista, é um modelo de empresa capitalista que tem uma forma de organização diferente das formas tradicionais das outras empresas capitalistas, né? A forma como a relação se dá, ela tem algumas diferenciações. E os trabalhadores não se reconheceram, né? Pelo menos na percepção deles, isso não houve um reconhecimento, uma organização. Isso poderia ter sido uma força política que poderia ter feito alguma diferença na forma como o governo adotou, né, as diretrizes para regular. O projeto do governo de regulamentação poderia ter sido diferente se houvesse uma posição de organização coletiva desses trabalhadores, uma reivindicação mais organizada, né? Infelizmente são poucos. Há trabalhadores que têm uma consciência política da sua situação e da necessidade de uma proteção regulamentada pelo Estado capitalista, né? Mas não é a realidade da maior parte dos trabalhadores, né? Então isso a gente tem que levar em consideração, porque, né, você tem uma realidade muito fácil para as empresas, só elas estão pressionando, então elas têm todos os louros aí, né, do modelo de regulamentação, que basicamente é para deixar como está, é regulamentar sobre o que já está feito, né? Mas aí, Vamos fazer diferente. Eziel? Oi. É, olha, eu acho interessante o que você está colocando, é um outro aspecto, né? Quer dizer, você está colocando um outro aspecto da questão que nós temos também que discutir. Porque, por exemplo, uma forma fordista, ela tem, quer dizer, um combo, né? Você tem ali também uma consciência de classe, entendeu? Uhum. Quer dizer, uma consciência de classe, ela é parte desse modo de trabalho, né? A cada modo de trabalho corresponde à consciência de classe. Pronto, é isso que eu quis dizer. Então, você mesmo no artesão, mesmo, inclusive no escravo, no artesão, no capitalista, todo modo de trabalho, ele corresponde à consciência de classe. E esse modo de trabalho, o trabalho uberizado, essa forma excêntrica que a gente está discutindo, essa já é a forma da consciência de classe. Não poderia ser diferente. Imaginar, por exemplo, essa categoria fazendo passeatas massivas, com bandeiras vermelhas, isso seria um delírio, entendeu? A gente estaria em outro mundo, né? Quer dizer, nesse mundo a gente tem que entender o seguinte, essa forma excêntrica, isso é que é interessante também, que é a forma ideológica, isso significa que ela corresponde a uma forma do Estado, que é o Estado neoliberal, que tem a dominância do capital fictício, quer dizer, com todas as implicações na consciência social. Então, é essa a dificuldade, é essa a dificuldade. Você não tem uma classe, você não tem uma classe, né? Embora, isso é que é uma coisa mais estranha, né? Porque vamos imaginar, por exemplo, vamos pegar os camponeses. Mas nos camponeses não vamos longe. Vamos pegar os taxistas, que é mais próximo, já que são motoristas né, também. Mas vamos pegar os velhos taxistas, aqueles que nós já conhecemos aí, tá, uma categoria que nunca se organizou como classe. Porque era um bando de pequeno burguês, né, com muita dificuldade, em geral de direita, pelo menos todos os taxistas que eu peguei na minha vida eram de direita, entendeu? Agora, isso era decorrente do modo de trabalho deles, certo? Que ele é diferente do trabalho operário, né? Né? Quer dizer, muito diferente. Então, isso, de um certo modo,
vai caracterizar vamos dizer, esse metabolismo da classe. É uma classe que é uma não classe, porque elas não têm as condições, pelo fato do individualismo, da ideologia. Esse pessoal imagina, passa o dia ouvindo Jovem Pan, né? Quer dizer, uma pessoa que passa o dia ouvindo Jovem Pan vai ficar com que cabeça, né? Uhum. Quer dizer, então, isso vai caracterizar essa categoria como sendo realmente reacionária, né? É um pessoal, É, inclusive, na sua grande maioria, bolsonarista. é Agora, verdade. isso é a condição objetiva, subjetiva, né, Uhum. de classe, de uma classe que não é classe, é uma não classe, mas é trabalhador assalariado, né? Isso é que é uma coisa mais paradoxal, porque você até podia falar dos taxistas, mas taxista não, eles não alimentavam lucro para uma grande corporação, entendeu? Essa é a Exato. questão, entendeu? Diferentemente desse Uhum. motorista, eles contribuem para o lucro de uma grande corporação, né? Mesmo que a É, natureza desse lucro seja bem específica também, tanto quanto eles. Né? Quando essa claro. categoria lucro, ela não é uma categoria, né? Você tem lucro fictício, você tem o lucro comercial, quer dizer, que na verdade o que eu estou dizendo é que você não tem propriamente ali, aí é uma discussão que a gente pode ter, mas a gente tem tido, né? Eu não identifico ali como sendo produção de mais valor, mas, enfim, o fato é que você tem essas especificidades e essa tragédia, né? Eu não vejo como se possa fazer isso. Agora, qual seria a utopia? Vamos pensar como é que seria. Inclusive, nesse texto que eu escrevi, eu até coloco que seria uma suposta utopia para essa categoria, né? Eu Uhum. até digo que, por exemplo, eles poderiam estar se organizando, né? Se organizando, deixa eu ver a página que eu digo aqui, né? Vamos imaginar que eles se organizassem como em cooperativas, certo? Se eles se Certo. organizassem em cooperativas, né? Os meios de produção, quer dizer, eu estou tentando encontrar passagem onde eu coloco assim, tipo assim, uma possibilidade, né? Uhum. Vamos imaginar, ele se organiza em cooperativa, né? A renda daquele trabalho, né? Ela poderia ser distribuído entre os trabalhadores ali, né? Eles, inclusive, teriam o controle do aplicativo, do algoritmo, né? Eles poderiam, inclusive, ter direitos, né? Ter um mínimo, ter um salário mínimo digno, que não esse que o governo passou, ter uma jornada de trabalho, enfim, quer dizer, e aí sim você ter realmente um vínculo, aí sim, nesse caso, ter um vínculo empregatício, né? Uhum. Mas não com a empresa capitalista, com a cooperativa. Essa ideia de cooperativa pressupõe o quê? Algo que seria uma empresa socialista, certo? É a forma de propriedade que você conhece mais do que eu, estudo aí as formas de propriedade. Uma cooperativa é uma empresa socialista, né? Que É. poderia estar aí. Aí você teria uma outra morfologia para a categoria, né? Uhum. Mas imagina, você teria que expropriar Agora, a Uber. é. Agora, Você agora teria que eu dizer, tenho. olha, não funciona aqui, né? É. Olha, só para fechar, você sabia que o Fernando Haddad, quando era prefeito de São Paulo, ele proibiu a operação da Uber em São Paulo logo no primeiro momento? Uhum. Não sabia. Se você for colocar aí no YouTube, né? Você coloca Fernando Haddad, Uber, tal, tá lá ele falando, né? Isso lá em 2016, né? Só para você ver como o Brasil piorou na capacidade de estar fazendo o enfrentamento, porque naquela época estava crescendo, a Uber tinha acabado de chegar, né? E ele diz, ó, na cidade de São Paulo, a Uber não vai operar, né? Os taxistas Uhum. estavam fazendo um movimento na época, né? Fizeram um movimento, né? E o prefeito atendeu aí as reivindicações dos taxistas. Logo no começo, você tinha esse enfrentamento entre taxistas e motoristas da Uber, né? Quer dizer, isso fez com que o governo ele dissesse,
não vai operar. Aí o que é que o prefeito sugeriu? Ele sugeriu que fosse criado uma categoria, uma forma de cooperativa com tais características aqui, né? Uhum, Quer dizer, que regulado pelo poder público, né? uhum, Quer dizer, essa seria uma saída, né? Uma saída mais digna, né? De um governo sim, que diz: olha, nós não permitiremos que a Uber opere no Brasil. Vamos é. criar uma cooperativa aqui pública, do poder público, para você estar organizando esses trabalhadores. O que é que você acha? Né? É, Você já é, pensou uma posição dessa? poderia ser uma posição mais progressista, né, para organizar e regulamentar essas formas. Sim, o Só que, enfrentamento, mas esse é, governo cairia no dia seguinte, porque é a é, mesma coisa da Petrobras. A porque assim, ó, Petrobras ela se tornou um o governo cassino, teria, o né? Estado capitalista teria que enfrentar o capital, né? É um setor que interessa muito Setor de transporte. aos interesses do capital. Aham. É um setor que, né? Simplesmente o Estado capitalista teria que enfrentar o capital diretamente para que isso fosse Porque você tem viabilizado, né? ali setores estratégicos, né? Porque veja bem, Você a questão também precisaria enfrentar o envolve capital. o domínio tecnológico, envolve direito de propriedade sobre a forma tecnológica da plataforma, né? Isso teria que ser E outra organizado coisa é que para tem ser a 99, desenvolvido. né? Que aí o capital já é outro, quer dizer, você iria mexer com outras É, empresas. Olha, o sim, mas fato é o assim, seguinte: o governo você teria. sitiado, ele não tem É, força para enfrentar os interesses corporativos, né? é, É, isso é a realidade da política, né? Então é por isso que é uma discussão política, não é uma sim. discussão teórica, é uma discussão política. Tem uma questão, professor Giovanni, que o senhor colocou, que é uma problemática, assim, que está muito no debate, é uma posição particular minha, né, em relação a isso, que é o trabalho, os trabalhadores associados, cooperado, né, as formas de trabalho cooperativo nessa sociedade do capital, entendeu? Não é um mundo de flores, a gente tem que considerar que já existem muitas formas de cooperativa. Poderia ser uma forma, mas isso exigiria não só a cooperativa e o direito individual, o direito privado, nas mediações de como essa forma iria se inserir. Não é assim, na minha visão, né? Muitas vezes isso é ruim para a gente pensar o trabalho associado, simplesmente pela capacidade deles competirem no mercado. Porque às vezes é isso que aparece, né? Beleza, os trabalhadores eles são proprietários ali coletivos dos seus modos de produção, aí eles vão para o mercado, aí eles competem, produzem, não sei o quê. Mas se você não avança as mediações, né? Mediações políticas, né? Dados os direitos de propriedade na sociedade capitalista de modo geral. Esses trabalhadores eles caem numa condição de concorrência entre eles mesmos, entre cooperativas diferentes. A lógica do mercado não é a saída. E muitas vezes a lógica da produção do trabalho, né, que é cooperativo dentro dessa lógica da concorrência, ela cai na forma mercadológica puramente competitiva. Né? Você tem, digamos ali, às vezes, a relação de solidariedade no interior da cooperativa, mas é como se ela fosse uma empresa, né, de capital também, né, que o mercado ali ele passa a régua, né? E o que acontece com o mercado de trabalho de modo geral? Não tem espaço para todo mundo atender às suas necessidades de subsistência, se inserindo no mercado assalariado da sociedade capitalista. Não tem espaço para todo mundo. Né? Porque quando você tem um setor que ele começa a absorver muita força de trabalho, isso também acontece mesmo na lógica uberizada, né, por empresas capitalistas, né, quando você tem um setor que ele absorve muita força de trabalho, a remuneração ela cai naquele setor, né? Você tem várias problemáticas de pensar o trabalho cooperativo, que é esse o debate, eu compreendo que o debate do trabalho cooperativo é uma forma de trabalho por conta própria associativo, né? Então, esse debate que a gente tem que fazer da estabilidade, das condições de reprodução para a força de trabalho, tem que ir para além do mercado, tem que ir para além da lógica salarial. Mas isso é verdade. Isso aí mas é o nível da consciência social. Você, por exemplo,
Veja o caso, se não for pensar o caso dos camponeses, né? Como é que era, né? O que é que Stalin fez, né? Ele tinha lá os pequenos agricultores, médios, fazendeiros, os kulaks, que ele viu que aquilo não era interessante para um Estado socialista, né? Então, ele diz a saída, inclusive para o suprimento de alimentos, né, da República Soviética, era necessário, inclusive, mais produtividade, era necessário que aquilo se desenvolvesse, que aquela forma de propriedade ali, ela não era interessante. Aí o que é que ele fez? Ele fez a coletivização das terras, né? O que deu ali uma verdadeira guerra. Teve que expropriar aqueles fazendeiros, enfim, aquelas terras seriam do. Só que ele não estatizou aquilo. Ele tinha que adotar uma forma intermediária, que eram as formas das cooperativas. Porque, veja bem, a cooperativa, ela não é a forma ideal, mas ela, nessas condições, vamos imaginar, aonde você tem uma sociedade do individualismo, da concorrência, ela pode ser uma forma que você resgate, pelo menos, essa questão do coletivo. Agora, uma coisa é uma fábrica que se torna uma cooperativa, isso acontece. Você teve, né, é uma forma que aconteceu muito na Argentina, no Brasil, isso que você conhece quando se fala em economia solidária, trabalho associado, tal, geralmente são formas de resgatar negócios falidos, aí os trabalhadores assumem aquilo e eles se tornam, aquilo se torna uma cooperativa, tal. Mas isso é uma forma. Outra forma é você não pensar em termos de uma fábrica, mas você pensar em termos de um próprio setor, né, que ele passa a estar sob outro tipo de regulação, regulação pública. E a regulação pública, veja bem, regulação pública, não estatal, no sentido de que não é o Estado, aquela empresa não vai ser do Estado, mas vai ser uma forma corporativa. E aí, quer dizer, tudo aqui no plano da utopia. E aí você vai ter outro funcionamento. Inclusive, isso que você colocou realmente tem os limites, né? Você tem um limite tecnológico, você tem um limite jurídico, institucional, você tem que mexer com direitos, e é uma coisa impossível nas condições do Estado brasileiro, do Estado neoliberal, das formas como se dão, né? Aqui você teria que fazer uma revolução social, né? Porque isso implicaria você quebrar essa mentalidade de camponês, de pequeno proprietário, de que o capital alimenta, né? Que você é dono do próprio negócio, né? Quando, na verdade, isso não funciona. Isso que você colocou é verdade, né? Essa concorrência, né? Quer dizer, o mercado não tem lugar para todos, né? Agora, a questão é o seguinte, por exemplo, entre a forma socialista e a forma capitalista, você tem outras formas intermediárias de propriedade, né? De propriedade social, isso que tem que ser investigado. Aliás, isso você encontra na China, né? A China não é. Você tem lá, você tem propriedade capitalista, tem lá, né? Você tem propriedade estatal, tem lá do Estado, mas você tem uma grande formas de propriedades, né, públicas, cooperativas, associadas, enfim, as mais diversas, né? O que vai exigir uma certa engenharia social aí. Agora, o fato é esse, o fato é que esse setor do transporte individual, transporte público individual, enfim, que a gente que a gente não tem uma discussão mais política, né? É aquilo que eu te falei, uma sociedade que não discute as questões sociais. Nós não discutimos questões sociais. Hoje, a pauta da esquerda, da população, é discutir questões de costume.
que é a Sim. pauta da direita, certo? Não é à toa que a direita está ganhando todo mundo, porque nós vamos para o campo que eles querem que a gente vá. As questões sociais qual é? Por que não discutir essa questão do transporte uberizado com as questões do transporte público, né? Como é que você pode resolver um problema sem tratar do outro também? Por que que não dá, por exemplo? Aí entra uma intervenção pública, né? Uma discussão, porque fora também outra discussão, que é a questão dos taxistas, que é uma categoria que está aí, ninguém pode negar, né? O que deveria ser feito é uma verdadeira reforma do transporte público no Brasil, aonde, como sendo parte disso, a questão do transporte individual, porque é opcional. Você não é obrigado a pegar o Uber, né? Você tem um ônibus, né? Você tem, inclusive, outras formas de transportes que são, inclusive, até regulamentadas em alguns municípios, que são os transportes por frete, enfim, quer dizer. Mas o fato é que você tem toda uma política em função do uberizado, pelo poder que essa empresa passou a ter no Brasil. A Uber é uma corporação que tem muito poder no Brasil. Isso que eu descrevi para você, que não é brincadeira, demonstra isso, entendeu? Uhum. Esse pessoal, ele tem um lobby muito forte, não é só no Brasil, né? Na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer, é um poder que eles têm, os laços desses capitais aí, na mídia, né? Então, quer dizer, um tema que não se discute, a questão da mobilidade urbana, o tema do transporte público, acabou. Quem é que discute transporte público? Depois que chegou o trabalho uberizado, acabou essa discussão do transporte público. Você já percebeu? Sim, sim, Quer dizer, sim. até a sociedade não se mobiliza mais para isso, porque Uhum. a questão é o aplicativo, entendeu? É. Que é uma grande Não, fonte de riqueza para essas. Então, quer dizer, é uma questão política muito séria, é uma questão política. Agora, nós somos pesquisadores, nós somos cientistas sociais, a gente faz essa discussão política, a gente está fazendo aqui, né? Inclusive está gravado, você vai ficar, vou colocar como um dado especial aqui dessa nossa conversa para as pessoas ouvirem. Mas veja bem, tem o lado da pesquisa, o lado teórico, analítico, para nós entendermos como é que o capital ele está reestruturando essas formas de trabalho, entendeu? uhum. Inclusive subvertendo aquelas formas clássicas, colocando desafios para a regulação pública, né? E essa discussão que tem que ser feita. E aí a gente tem que ser radical. Isso que você está colocando de uma forma muito contundente, quer dizer, não tem saída pelo mercado. Não tem saída Exato. pelo mercado. Não, Mas tem mais um ponto também em relação nós a não isso. temos, mas É, nós não temos condições ainda de pensar o comunismo, sim. entendeu? Mas assim, Quer não, dizer, claro, eu pensar acho que as com as suas formas colocações, intermediárias. as suas colocações são muito pertinentes. A gente precisa de pensar formas intermediárias e é necessário uma articulação concreta nesse sentido, né? Mas é necessário ir além do mercado, né? É necessário que essas formas e que haja consciência social e política de que é necessário ir além da lógica cooperativa dentro da lei do valor, dentro da lógica do mercado, né? Esse é um ponto. Mas eu acho que a colocação que o senhor fez é muito adequada, né? De pensar as formas intermediárias. A gente não vai ter, né, um movimento de transformação imediatamente é, imediatamente superior, né, muito distante do que é o trabalho Mas, assalariado, muito, muito distante da lógica da sociedade Ziel, capitalista. nesse texto que eu disponibilizei para você e vai estar saindo aí no blog Crítica do Capital, eu coloco uma posição que talvez não seja controvérsia entre nós aqui, que eu Uhum, penso que nós não temos condições, né, de ir além da lei do valor. Quando eu penso assim, por exemplo, numa cooperativa, a cooperativa, no caso, se pensar uma plataforma
cooperativa de motoristas de aplicativo, com toda a regulação pública tal, e que você tenha, né, uma outra plataforma é possível, vamos dizer assim, essa lógica aí. Ela ainda nessas condições, ela seria regida pela lei do valor. Assim como, por exemplo, a produção independente de mercadorias, ou por conta própria, ele é regido pela lei do valor. Não, isso eu Né? concordo. Mas assim, essas formas de transição, elas podem combinar formas que são mediadas pela lei do valor, mas formas que são combinadas pela lei, pelo antivalor, pelo fundo público, pela mediação da tributação. Isso também pode parecer reformista, mas você tem elementos de um Estado Não é reformista, social. não é revolucionário. É, Revolucionário, você está pode falando. parecer reformista, não, você está querendo pensar, né, coisa ali da sociedade do século XX. Não necessariamente. Na sociedade do século XX, ela poderia ter avançado para formas de transição, para um movimento de transição de fato. Ela colocou elementos progressistas, né, do antivalor, que são importantes. Então, não é a gente vai jogar a criança junto com a gente vai jogar a banheira junto com a criança, né? Você tem limitações da Essas política de cooperativas. reforma do capitalismo, mas você tem elementos do fundo público que muitas vezes aparecem na política do reformismo capitalista, que você não pensa uma mudança estrutural, você não tem esse projeto político, né? Muitas vezes você não tem, mas esses elementos eles podem integrar um projeto político de transformação de revolução social, né? Então, Mas eu você, acho que isso é você pensa a importante. plataforma. Uma plataforma com muito apoio do fundo público, cooperativa, certo? Com trabalhadores com direitos, não esses direitos que colocaram aí, certo? Porque o governo rebaixou a coisa. Se você for ler com mais cuidado, né? A coisa está rebaixada, assim, de uma forma que eu diria tão rebaixada que até rebaixou aquilo que, né? Quer dizer, se você for ver a hora, até foi feito um cálculo aí do valor hora em São Paulo de um motorista, ele é mais do que o mínimo que o governo colocou. Quer dizer, o que pode acontecer é que a Uber pode rebaixar essa, né? Quer dizer, só para você ver, mas se for uma plataforma cooperativa, com regulação pública, sim, é antivalor. Mas antivalor é o seguinte, como é que eu entendo antivalor? Para mim, antivalor não é o contravalor, né? Eu faço essa diferenciação, certo? Quer dizer, o antivalor para, por exemplo, o Chico de Oliveira, é o socialismo, é o fundo público. Mas o fundo público não é comunismo. Nem o socialismo é comunismo. O socialismo é transição, então você tem valor, né? Quer dizer, você tem valor e você tem o antivalor, que é o Estado. Então, você vai ter valor e antivalor nessas plataformas, né? Convivendo como modos, vamos dizer, de transição. Se nós formos pensar um modo que você... Vamos pensar assim, qual é a função do socialismo? Tem toda uma discussão política, agora entrou uma discussão política, mas a função do socialismo é criar uma sociedade capaz de pensar no comunismo. Porque o que é que o capitalismo faz? Ele destrói uma sociedade para ela sequer pensar no comunismo. É o que nós estamos vendo hoje. A destruição da sociedade, a destruição da política e tal. Então, ninguém pensa mais no comunismo. O socialismo não é o comunismo. O socialismo é uma preparação. E nessa preparação, você vai ter que resgatar, inclusive, certas coisas, direitos, por exemplo, que você imagina que no comunismo você não tem essa lógica dos direitos, né? Mas você precisa resgatar para você, pelo menos, dar dignidade às pessoas.
As pessoas, é aquela coisa, né? Você tira da fome, você dá tempo livre, são tarefas, vamos dizer. Você não precisa estar no comunismo para chegar a isso. Agora, no socialismo, ele tem que Uhum. resgatar isso, inclusive a dimensão do coletivo. É por isso que a forma cooperativa, ela é uma forma residual de algo que você possa, inclusive, ir além desse aspecto corporativo aí, econômico, corporativo e tal, né? Para Sim, sim. pensar. Agora, essa questão do antivalor, ela se impõe cada vez mais hoje no mundo, porque é a questão do Estado, porque o mercado ele está destruindo tanta humanidade, né? O valor está, né, sem rédeas, sem limites, né? Que é necessário essa barreira. Essa barreira é o antivalor, que eu entendo assim, né? Só que no caso do Fordismo, né, do social-liberalismo, né, anterior ao neoliberalismo, social-liberalismo, pensar o welfare state, né, você tinha uma base social para isso. Você tinha uma classe operária, uma classe trabalhadora organizada, sindicatos, poder político, pressão, né? Você tinha até uma situação lá da Guerra Fria, União Soviética, você tinha toda a experiência que havia da Revolução Russa e tal. Isso acabou. Então, essa base É. evaporou. Agora A tem crise outro ponto. capitalista, ela morreu daí. Então, pensa bem, só concluindo, pensa Uhum. bem, qual a base de você pensar, por exemplo, o antivalor nas condições aonde você não tem isso? Quer dizer, esse é um desafio, porque o Exato. Estado, quer dizer, sociedades como a nossa, né, é, tem que vir pelo Estado. O Estado, você tem que produzir um Estado capaz de fazer esse enfrentamento. É uma produção política, e só que para produzir Estado você tem que ter partido, você tem que ter vontade coletiva, você tem que ter relação de forças, tem que ter hegemonia, quer dizer, tem nada disso. Exato. Então, a coisa muito É. como pesquisa, Assim, uma eu acho que o tarefa senhor é tocou. entender. É, eu acho que o senhor tocou num ponto central, né, que é o Estado, assim, né? Não tem como a gente fugir desse debate para pensar digamos, o avanço dessas possibilidades de formas de transição, né? Porque o trabalho cooperativo, sem essa mediação, sem esse ambiente político, sem esse desenvolvimento, é um desastre para o trabalhador, é um desastre. E a forma uberizada, ela se desenvolve nesse ambiente de desastre do mercado de trabalho. Não existe um trabalho uberizado que vai florescer no mundo do trabalho digno. Não é possível. Essa empresa, ela tem o motivo da sua lucratividade, o motivo do seu desenvolvimento, da sua expansão, a realidade do desastre do mercado de trabalho, da degradação. Ela inclusive, Exato. a expansão do mercado, das formas de trabalho por conta própria. Essas formas, elas se expandem quando há mais desemprego, quando há mais precarização do trabalho, porque é um assalariado sem direito. Esse é o modelo de trabalhador mais adequado para a contratação capitalista. O capital não quer regulamentação, não quer proteção para o trabalhador. O capital, a flexibilidade que o capital quer é essa. É um assalariado que tenha os seus direitos regredidos ou que não tenha direito nenhum. Então, isso Exato. reflete. E assim, o problema da uberização está nesse ambiente de degradação do mercado de trabalho, de degradação da lógica do trabalho assalariado, que é um movimento maior do que a uberização. E a uberização não tem como solucionar isso, não tem como propor uma regulamentação que vai ser Não. progressista a partir da uberização em si. Ela não tem solução para o Exato, mercado de exato. trabalho, É. que é o mercado de trabalho capitalista. O É. problema é O o trabalho mercado de trabalho uberizado, ele capitalista. é um subproduto, é? Ele é um subproduto da precarização do trabalho. Exato, porque assim, ó, não tem espaço para todo mundo ter emprego digno. Não tem espaço, e cada vez menos. E cada vez menos. A lógica do desenvolvimento do desenvolvimento da produção das empresas capitalistas é desempregar, é usar mais tecnologia.
E a lógica geral da concorrência entre os trabalhadores, nesse ambiente, ela tende a ser um movimento cada vez mais perverso para quem depende do trabalho para sobreviver. E esse é um aprofundamento. Essa expansão das formas de trabalho por conta própria, cooperativa, das formas de trabalho por conta própria, pejotizada e a uberizada, elas são uma realidade que cresce porque o trabalhador não tem uma alternativa de trabalho melhor. Mas essa é a questão. Aí fica aquela saudade do Fordismo. Eu não estou falando isso, né? No sentido de uma saudade não, do eu não estou Fordismo. dizendo que não, eu não estou dizendo que mas é aquela coisa, o trabalhador no sentido da realidade do mercado de trabalho que é desenvolvido pela lógica da produção capitalista. Mas eu digo o seguinte, não adianta olhar para trás, você tem que olhar para frente. E essa é a discussão que a gente está fazendo, a gente está tentando olhar para frente para verificar as possibilidades. Agora, as possibilidades, ela é o campo político, e o campo político é o campo da contingência. A gente não tem, assim, a gente sai de uma análise estrutural que a gente está fazendo aqui, né? Inclusive sobre modo de produção, sobre capitalismo, isso tudo lendo Marx, Rui Fausto e tal, né? E aí a gente vai para um outro campo, o campo político é o campo que a gente vai ter que verificar, né, as relações de força. E o que nós temos hoje é que você não tem força, o trabalho não tem força, né? Não tem. O capital tem toda a força. O capital, inclusive, ele capturou o trabalho. E não apenas isso, não é questão de captura, sim, é uma questão muito mais terrível, que é a questão da política. O capital capturou a política. Isso que a gente estava falando no começo, né? Quer dizer, até a sociedade não discute mais a realidade do trabalho, que é a realidade da sociedade. Né? Quer dizer, quem é que discute o mundo do trabalho? Ontem, em Portugal, a extrema-direita fez aí o quê? Quase 30% dos votos. Mas quem é que está discutindo isso a partir do novo e precário mundo do trabalho? Não se discute isso. Não se discute. Aí vai se discutir outras pautas, vai se lamentar, vai ficar no tititi. Quer dizer, o essencial não se discute. As pessoas as pessoas, né? Elas estão insatisfeitas com a vida, com o emprego, com o salário, com os direitos, tal. Então, quer dizer, você tem uma degradação social, que é a degradação do mundo do trabalho. Quando eu falo em mundo do trabalho, eu falo em sociedade. Não é o mundo do trabalho, não é o mundo, é o mundo social. Né? Você imaginar que existam outros mundos, não existe outros mundos, só existe um mundo, o mundo do trabalho, porque trabalho é vida e vida é trabalho. Então, quer dizer, se você está numa situação X, tem que olhar para o trabalho, né? Porque trabalho não é só emprego, né? Condições de vida, de relações sociais, enfim, é isso que tem uma visão mais ampla. Então, que na verdade é isso que você colocou, e eu concordo, a gente só está complementando uma fala do outro. Esse aspecto da política. Política, ela perdeu a substância. Então, isso é terrível, porque sem política, sem a grande política, ninguém transforma o mundo. Né? Como é que você vai transformar o mundo sem grande política, não é a pequena política, essas coisas de discutir costumes, racismo, identitarismo, feminismo, essas coisas pequenas aí que embora tenham algum valor em algumas demandas, tal, mas são demandas particularistas, elas não pensam no todo, naquilo que é comum a todos. O que é comum a todos? Né? Comum a todos não é o racismo, comum a todos não é o feminismo, nem o identitarismo. Comum a todos é essas questões do trabalho, do emprego, né? Do salário, né? Da renda, do consumo, da saúde,
do transporte, isso é uma questão, é por isso que eu digo uma questão estratégica, né, que não se coloca numa sociedade cada vez mais metropolizada, né? A sociedade brasileira é uma sociedade de metrópoles, né? Quer dizer, as pessoas não vivem mais no campo, não vivem mais em cidades pequenas e médias, vivem nas cidades, mesmo as médias e as grandes, têm problemas de mobilidade urbana, né? Só que o setor que oligopoliza essa indústria de transporte público, cada vez mais é a grande empresa de aplicativos. Sim. Você imagina o lucro que a Uber tem no Brasil para ela fazer esse movimento? Sabe por quê? Porque ela, se ela perder o Brasil aqui, ela afunda, ela cai a valorização dela. É por Demais. isso que ela jogou pesado e fez esse movimento aí em cima do Lula, em cima do governo, em cima do STF, entendeu? E, inclusive, a empresa aplaudiu esse PL. Foi por Uhum. acaso? Não, porque garantiu a lucratividade dela numa situação de crise, que nós vivemos uma crise capitalista, que a gente não pode negar, uma instabilidade aí nas bolsas, nas perspectivas, né, que com certeza isso afeta, de um setor que não é um setor qualquer, é um setor que afeta a todos, porque todos nós utilizamos esse serviço. Por quê? Porque é um país que nunca investiu em transporte público, digno, decente, né? Uhum. É um transporte sempre precário, né? E o direito né? Quer dizer, esse que é um dos direitos, né? Que todos nós temos os direitos de deslocar de um ponto a outro que é na cidade, e Uhum. isso muitas vezes né? Quer dizer, ou É, o transporte individual, você tem carro, né? Ou então você exato. vai para o Agora tem ônibus. outro ponto também. Mas, enfim, é isso. Pois não. Tem um outro ponto também que essa regulamentação, né? Enquanto você não tinha regulamentação, você tinha lá a forma do trabalho acontecendo, digamos assim, dentro do que a regulamentação ela está legitimando, já vai acontecer o que já acontecia, né? Mas antes você não tinha um delineamento jurídico, uma formatação que, nesse contexto, isso pode sinalizar e pode afetar agora as novas formas de contratação, não só de aplicativo de transporte, não só dos aplicativos que já estão por aí. Isso pode delinear um outro formato de contratação que pode se generalizar, né, para outras atividades, para outros setores, para outras empresas, porque é muito interessante para as empresas contratarem um trabalho assalariado sem ter o mínimo de responsabilidade como essa forma de contrato, né? E agora é um modelo, Exatamente. é uma regularidade que está prevista na lei. Por que outras empresas não podem contratar a partir de agora um formato similar? Isso é uma questão, embora o PL ele diga que restringe aos motoristas de aplicativo, mas nada impede que isso possa dar prosseguimento aí numa reforma trabalhista 5.0, né? Porque para o Isso. capital, nesse país, o que não falta é uma criatividade do mal, né? E eles podem muito bem, esse PL ele pode ser, na verdade, né, um experimento, né, um grande experimento, né? E eu diria mais poderoso do que aquele que o Bolsonaro criou lá da carteira de Verde e trabalho verde e amarelo. amarela, aquela coisa meio Pode ser bizarra, pior que a tal, reforma quer trabalhista dizer, que a gente já teve. exatamente. Teve inclusive um analista que ele falou isso, tal, né, que isso é possível. Agora, são possibilidades. Nessas relações de força que está aí, a gente tem que temer mesmo pelo pior, né? É. A gente vive num país que a gente nunca imagina que, né? Quem acha que pior não fica, né? Aqui a gente já sabe que pior pode ficar, sim, Sempre porque pode nós piorar, né? temos uma
é uma burguesia que não tem o mínimo compromisso. E numa situação dessa, né, aonde está se tentando ainda, aliás, se tentando nada, né, quer dizer, esse governo assumiu totalmente sitiado e ele não consegue andar um centímetro assim, né, só para, às vezes, só para fundamentar aquilo que já foi feito, que é coisa da contra-reforma, né? Quer dizer, nós não vivemos mais em época de reformas. Quem faz reforma agora é a burguesia, mas não são reformas. Porque reforma era, você mesmo falou, eu não sou reformista, não. Porque quando se falava em reforma, a gente pensava na esquerda, entendeu? Ninguém falava em reformas pensando na direita. A direita não era de fazer reforma, né? Sim. A esquerda que era que fazia reformas, fazia revolução, tal. Agora se inverteu, entendeu? Quer dizer, a gente está na era da contra-reforma, né? Quer dizer, não é nem mais da revolução, porque a revolução é o seguinte, tem até uma categoria que eu estou discutindo naquele curso de política lá, sobre o grande transformismo, né? Que o Gramsci falava, a revolução passiva, né? Que é um termo que ele utilizava, né? Para pensar aquele processo de desenvolvimento histórico, aonde você faz concessões, né? Você muda para que as coisas possam continuar as mesmas, né? Quer dizer, é um tipo de revolução passiva, pelo alto, tal, né? Isso daí caracterizou, por exemplo, se for pensar o welfare state, ele é um exemplo de revolução passiva, né? O capital ele fez concessões na classe trabalhadora, né? Através dos direitos que todos nós conhecemos aí, a própria CLT é produto de uma revolução passiva. Foi lá o Estado Novo, lá do Getúlio Vargas. Então, quer dizer, era uma época que você tinha a burguesia fazendo concessões, né? Você tinha direitos, se instaurando direitos, imagina, né? Basta ver as gerações, certo? As gerações, né? Você já é de uma geração diferente da minha, né? Eu sou talvez uma das últimas pontinhas de uma geração que é ainda portadora de direitos, né? Basta ver, eu estou me aposentando agora e eu estou me aposentando na Unesp aí com integralidade e paridade, direitos previdenciários, e o professor que entrou depois de 2003 na Unesp não tem mais esse direito de se aposentar com integralidade e paridade. É o exemplo. Quer dizer, esses 30 anos de neoliberalismo foi um tempo de perda de direitos. Você não tem mais essas reformas, vamos dizer, mas são contra-reformas, né? A gente fala contra-reformas, a trabalhista, a previdenciária, e se você for dizer esse PL da Uber, ele pode aparecer assim como reforma, mas não é reforma. Isso daí é só uma aparência que é reforma, que é direitos, né? É uma coisa tão mistificada que até aquele percentual que o PL diz que o motorista vai pagar na medida em que ele, né, contribuição previdenciária, esse percentual que o motorista vai pagar de contribuição previdenciária, que é algo que ele já tem direito, ele não precisava ter esse PL para ter esse direito, e ele pode, inclusive, pagar mais do que, entendeu? Quer dizer, aquilo que você pensa que é direito é meramente uma farsa, entendeu? É uma farsa aquilo tudo ali. Ou seja, não tem avanço nenhum, né? É uma E regulamentação agora, que não tem avanço nenhum do é, ponto de tem, vista do interesse do trabalhador. mesmo que você tenha um avanço, mas é aquele perfume vagabundo, entendeu? Né? Não é Você está substancial, né? fedendo feito um porco, aí você toma um banhozinho, bota um perfume vagabundo que fede mais do que cheira, e você diz, pronto, eu estou perfumado. Quer dizer, não é nem direitos, porque isso daí ele pode ser evidenciado que tem uma intenção, e é uma intenção malévola por trás disso tudo, malévola assim, né? Pela má fé que se faz, porque se for isso, na verdade, é algo muito nojento, que o governo vai ganhar arrecadação.
Uhum. E agora a gente entende por que é que o governo estava tão, né, com tanta pressa para a aprovação desse PL da Uber, para ele poder arrecadar mais, porque a obsessão do Haddad é arrecadar mais, né? Uhum. Com esse arcabouço fiscal que está aí, né? É um governo voraz para arrecadar, né? Eu, Uhum. que sempre comprei livro fora e no exterior, né? Desde, desde sempre, Temer, Bolsonaro, tal, nunca paguei imposto em livro. Estou pagando agora, né? Uhum. Olha só, no governo popular, democrático, estou pagando imposto. É, Aí você vai dizer, você está pagando imposto, mas é para o governo arrecadar para quê, né? Quer dizer, para é. aumentar os direitos, é isso? Não, não é para aumentar os direitos. Talvez para garantir no orçamento, garantir aquilo que já é de direito nosso, mas que não se garante ou está sob ameaça, porque 52% do orçamento vai para pagar o capital financeiro, tá? Uhum. Só para você entender como é que essas coisas são. Então, esse PL, ele quer dizer, o governo ganha arrecadação, Uhum. né? Agora, E, e na Previdência é isso que eu já te falei. Parece que é reforma, mas não é reforma, não. Eu penso o seguinte: a gente vive numa época, essa era da contrarreforma, que ela sucede à era das revoluções passivas, que isso é o Carlos Nelson Coutinho, que falava que nós vivemos na era da contrarreforma. Então, neoliberalismo é isso, a época neoliberal. Ela faz com que não haja mais espaço nesse Estado para se fazer reformas. Então, o que você tem nesse Estado que está aí, Estado neoliberal, é perda. Se você isso. movimentar, você perde. Se você movimentar, você perde. É. Né? Quer dizer, e mesmo um governo como esse, né, que a gente não vai dizer que Lula é igual a Bolsonaro, mas é um governo que está preso nesse Estado neoliberal. Então, aí o mundo do trabalho sofre, ele tenta, né, ver essa situação, se a gente for verificar, e a gente sai um pouco olhando além do motorista de aplicativo, a gente está discutindo isso aqui, motorista de aplicativo, estamos já concluindo, tem outras categorias aí que você pode estar pensando, né? E você colocou um ponto aí que é algo preocupante, né? É que isso pode, nesse mundo aí da contrarreforma, né, ser um experimento para você tá, tá, tá precarizando, né, criando outras formas de contratação, né? Exato. Porque assim, ó, tem uma coisa que isso é uma colocação minha, assim, que é pensar o trabalho uberizado, mas a partir da perspectiva do trabalhador por conta própria. E não numa perspectiva de negar o assalariamento a partir dessa visão, porque a questão que coloco para defender a constituição da relação salarial é a concorrência entre os trabalhadores no mercado de força de trabalho. Isso não está na relação imediata com o empregador, né? E nesse sentido você tem trabalhadores por conta própria que eles não são empregados por uma empresa capitalista. E você tem trabalhadores por conta própria, que na verdade trabalhador por conta própria no sentido dos elementos constitutivos, né? Ele tem propriedade sobre instrumentos de produção, ele tem, digamos assim, ele tem um domínio ali, às vezes, de alguma técnica da atividade produtiva, ele detém ainda um conhecimento sobre o seu fazer laboral e o processo de produção, né? Mas ele pode estar trabalhando para uma empresa capitalista, ele pode estar sendo contratado como conta própria, sem regularidade, ele pode vender a força de trabalho, né, num único momento ali, numa relação comercial, para uma empresa e depois para outra empresa. Mas a questão fundamental que eu penso é que há elementos importantes para a gente considerar, entender e pensar, inclusive, a possibilidade de regulamentação para o trabalhador uberizado, mas a partir da necessidade de olhar o trabalhador por conta própria de uma maneira mais geral. Se a gente for olhar na realidade brasileira hoje,
O trabalhador por conta própria. Quem que é esse trabalhador por conta própria? Né? Eles são trabalhadores que não têm regularidade com o empregador. E aí eles têm, às vezes, o seu instrumento de produção, muitas vezes são atividades no setor de serviços, né? E a realidade material desses trabalhadores? Qual que é a condição socioeconômica? Não, isso daí exatamente. Boa parcela desses trabalhadores, eles vivem em condições, digamos assim, eles trabalham por conta porque eles não têm uma opção de um trabalho decente como CLT, mesmo para ganhar o mínimo. Eles vivem pior do que um CLT que ganha o mínimo. Você tem profissionais muito qualificados, que são conta própria, que tem um rendimento muito superior ao salário mínimo, né, que tem um rendimento de salário muito superior. Mas a grande maioria não tem, presta pequenos serviços, muitas vezes a manicure, a faxineira, o vendedor de pipoca, o vendedor ambulante. É uma massa de trabalhadores considerável, uma parcela grande dos trabalhadores de modo geral, que estão nessa correlação com o aumento do desemprego, com a falta de opção de um trabalho, né, que tenha estabilidade, que tenha um rendimento que garanta o mínimo para a reprodução da força de trabalho. Eles não têm essa opção, né? E não existe a preocupação de garantir direito para quem é conta própria. Você tem uma régua liberal e muitas vezes uma compreensão de que, né, já que ele não está subsumido ao empregador regular, como se isso fosse uma vantagem, né? Então, ele não é um assalariado, ele não precisa de direito, mas ele é um trabalhador assalariado, que ele está na mesma lógica de inserção do mercado de trabalho, né? E aí a gente não pode confundir nessa relação de regularidade com o empregador. E para a gente pensar o direito trabalhista do uberizado, eu penso que a gente tem que pensar as condições de reprodução da força de trabalho por conta própria de maneira geral. Seja o conta própria que está em cooperativa, né, ou os conta próprias associados numa cooperativa. E aí você tem que discutir fundo público, tributação, para garantir a condição de subsistência, né, dentro da sociedade capitalista, para o trabalhador de modo geral, né, seja ele conta própria, CLT, porque o CLT também está sendo sucateado. Isso está relacionado à forma de distribuição neoliberal e a seguridade para o trabalho, né? Nessa perspectiva política a gente tem que considerar essas questões. Essa PL da Uber, Eziel, ela dá elementos para a gente discutir e pensar as mais diversas questões que afligem o mundo do trabalho, num aspecto bem amplo mesmo, inclusive essa questão que você colocou aí da CLT, a questão do que tem sido feito com ela há décadas, né? Toda essa ofensiva para desmontar a CLT, que a nossa burguesia nunca gostou da CLT, desde Vargas, né? A gente tem uma burguesia atrófica, do pior tipo, atrofiada, nenhum compromisso com a nação, e aqui é um país, quer dizer, um capitalismo dependente, né? A coisa da superexploração do trabalho é atávico, é o atavismo. Então, isso é interessante, que essa PL da Uber, ela possa estar propiciando esse debate, essa reflexão sobre essas questões, porque é aquilo que eu te falei, é algo de novo, que eu diria que a gente tem que abraçar para discutir, porque em poucos momentos esse governo ele bota a cara em questões como essa, né? Porque é um governo que não quer tocar na questão do trabalho, porque ele sabe que isso pode desmontar a frente ampla, pode desmontar a estratégia dele de conciliação de classe, não quer, né? E para a burguesia, que está ganhando muito dinheiro, nunca se ganhou tanto dinheiro como nos últimos anos, você criar direitos, né? Você tocar nas questões do trabalho realmente incomoda, né? Incomoda muito. É por isso que eles procuram fazer as coisas assim de uma forma muito veloz, né? É como aqueles assaltos, aquelas batidas de carteira que você tem que ser muito rápido, você nem percebe que de repente, né? Não pode nem ser discutido. Isso daí, inclusive,
fazendo nem debate na sociedade. Quem está discutindo somos nós, ali acolá algum pesquisador, e já está feito, né? Já está feito, tá? O projeto está aí para urgência urgentíssima, e os petistas estão dizendo que não, o projeto é bom, o que tem, não tem comunicação, o governo está. Quer dizer, aquela visão governista que se vem do Lula é porque é bom, mas não é. Não é para os interesses dos trabalhadores, não é, porque tudo isso que a gente vem discutindo aqui. Abre o flanco, não eleva, né? Direitos, pelo contrário, né? Tem uma série dessas contradições aí de que, né? Outra coisa, fecha a questão em cima de uma grande empresa que está ganhando muito em cima do Brasil, né? Espoliando, explorando aí quantos motoristas aí estão na ativa, está utilizando um país imenso desse. Por que que a Uber teve tanta questão em fechar logo isso agora, inclusive lá no STF, né? Um STF totalmente patronal, legislando sobre trabalho mais do que nunca, desde pelo menos nos últimos 10, 15 anos, né? Tem até um livro que discute isso, como muita matéria trabalhista foi fechada pelo STF. O STF, que é um tribunal constitucional, né, ele está legislando sobre matéria trabalhista. Por quê? Porque ele é o representante da grande burguesia, aquela que ganha rios de dinheiro e aquele que explora, entendeu? Então, esse pessoal aí, e eles estão amordaçando mesmo a justiça do trabalho. Tem mais justiça do trabalho. É uma justiça do trabalho que não pode mais se manifestar. Basta ver, e outra coisa, não é só justiça do trabalho, no Congresso Nacional, né, até ontem, até a última que eu vi, sexta-feira, havia 24 projetos de regulamentação do trabalho de aplicativo. 24 projetos. Eu não sei o que vai acontecer com esses projetos, com esse projeto de lei aprovado dessa forma, e só para você ver, né? Quer dizer, era uma questão que estava vindo de baixo, assim. Agora, essa é a questão política, né? Que eu quero me distanciar agora, e a gente pode, inclusive, até deixar para uma próxima oportunidade, mas existe uma questão teórica muito interessante que nós temos que fazer essa discussão, porque essa questão teórica é que vai lançar luz, inclusive, sobre as possibilidades, né, a partir do entendimento desse tipo de trabalho uberizado, isso que já foi colocado, né, que ele tem uma raiz no neoliberalismo, ele tem uma raiz na ideologia do mercado, tudo isso que a gente vê aí, tem uma raiz nessa etapa aí da crise estrutural do capital, da precarização estrutural do trabalho. Não dá para se entender o trabalho uberizado fora desse contexto histórico, né? E ele também é uma forma excêntrica, né, do trabalho capitalista, que tem que repensar, inclusive, as categorias. Essa é a minha posição. Talvez você possa não concordar, mas tem que repensar as categorias que estão lá no livro 1 do Capital. Livro 1, 2, enfim, para pensar essas formas. Até porque o trabalho uberizado, ele também tem raiz na revolução tecnológica, na forma, né? Como a tecnologia, ela favoreceu esse tipo de, e não apenas a tecnologia, mas se a gente for ver as formas do capital, capital fictício, esse domínio, essa pulsão rentista que nós temos hoje no capitalismo, né? É um capitalismo que quer fazer renda de tudo, né? É uma coisa impressionante. Ele quer que a gente pode identificar isso com exploração, mas aí seria estender demais o conceito de exploração, mas aí tem que pensar essa questão do rentismo, né? Como Sim. sendo essa voracidade de estar pulsionando. Mas eu penso sobre essa dimensão teórica, professor Giovanni. Acho importante considerar os elementos novos, né, que
que são diferentes das formas de trabalho que a gente conhece até hoje, há elementos novos, e, sobretudo, eu acho que há elementos novos em relação à combinação dos elementos já existentes, né? Pelo menos nos arranjos, na regulamentação, na forma de organização, a forma como esses elementos eles se combinam nessa forma de trabalho, né? Combinado de uma maneira nova. Mas eu penso que uma questão, digamos, metodológica importante também é a gente pensar as categorias essenciais, as categorias que são fundamentais. Porque, assim, a não ser que o senhor coloque ou que apareça, né, uma questão no debate de uma categoria essencial nova, para a gente tá colocando mediações, né, que realmente talvez a gente não tenha ainda esses instrumentos conceituais ainda, que podem ser elaborados. Mas, assim, a princípio, por exemplo, o conceito de modos de produção. Você tem os elementos constitutivos de um modo de produção que precisam ser levados em consideração. A forma de organização do trabalho, né? Sobretudo os direitos de propriedade, como que se dá essa relação dos direitos de apropriação sobre o valor produzido nesse processo de produção de serviços, né? Que a gente pode pensar aí a partir do trabalho dos motoristas de aplicativo. A questão da tecnologia também, né, é uma dimensão importante para pensar os elementos constitutivos de modos de produção. E eu penso que a forma salário, né, é uma forma que exige mediações nesse debate, porque se a gente afirma que é ou que não é salário, a gente tem que, não é só afirmar, né, eu vejo muita gente sem uma teoria salarial, ou sem uma referência, uma teoria salarial, para argumentar se é ou se não é trabalho assalariado. Então, uma teoria da forma salarial, né? não dá para passar batido só dizendo ou é ou não é, sem dizer, sem se referir, né, os elementos constitutivos da forma salário, a propriedade da força Até de trabalho, porque, essa viu, mediação pela lei do valor. só aproveitando essa tua deixa aí, eu acho que é interessante, eu estava vendo nos comentários aqui sobre essa discussão do PL da Uber, que alguém falou assim que a questão do salário por peça, tal, quer dizer, identificou isso no trabalho uberizado, né? Porque aí logo Uhum. remete àquela discussão do salário por peça que Marx faz lá no Capital, né? Quer dizer, aí eu fico pensando até que ponto realmente, embora apareça, né, se pareça ser, mas até que ponto né? Uhum. Porque é, quando Marx falava em salário por peça, ele estava pensando a forma salário, né? Quer dizer, capital variável, havia um adiantamento do capital, né? Quer dizer, mesmo assim, vamos imaginar, vou dar um exemplo. Eu, como um professor que sou contratado, né? A minha forma de remuneração, ela pode ser nessa forma salário por peça, né? Quer dizer, eu vou ganhar, né, aquilo que eu consegui produzir, né? Mas eu sou contratado, ali é um salário por peça, né? Assim como você tem salário por tempo, salário por peça, né? Então, quer dizer, a categoria é salário, nesse aspecto que, de um certo modo, estava organizado nessas categorias, né? Você tinha capital variável, capital fixo, né? Porque você também pensava, né? Imagina que nessa empresa, né? Você tinha lá o operário que ganhava, né, salário por peça, ele trabalhava naquele ambiente da empresa, né, Uhum. algumas vezes utilizando, né, quer dizer, você tinha lá o capital fixo, né, capital constante,
Você tinha todos aqueles jornada de trabalho, né? Havia, de um certo modo, essas categorias estavam, né? E você tinha mesmo essa estrutura, né? Agora eu Uhum. penso assim, no caso dos motoristas de aplicativo, né? Uma empresa como a Uber, ela tem capital fixo e capital variável. É. Não, eu acho que é uma problemática válida, sim, mas pensar Quer se a dizer, alteração mudou da alguma forma, coisa, né? talvez se a alteração, acho que a gente tem que pensar junto se é uma, digamos, é um desaparecimento da forma do capital variável nesse caso, ou se é uma alteração dessa forma. Isso é uma boa questão, exatamente. A dialética trabalha com essas metamorfoses. É como, por exemplo, o salário por peça e salário, né? Quer dizer, você tem uma É, metamorfose ali que muda a forma, mas o porque, conteúdo é o veja, mesmo. eu considero que não foi à toa que o Marx inseriu esse debate do salário por peça, não foi somente uma alteração simples de forma. Existem questões ali constitutivas diferentes nessa relação. Mas, assim, a relação capital-trabalho, né, na perspectiva dialética que o Marx coloca, é uma perspectiva de gradações, né? De gradações da dominação do capital sobre o trabalho no processo de produção. E você tem elementos que vão se inserindo e se colocando é, de forma talvez não absoluta, mas você pode considerar esses elementos, por exemplo, que o Marx já coloca no capítulo sobre a grande indústria e o salário por peça, ele coloca na relação com o capital, porque se a gente for pegar essa forma do trabalho doméstico, né, basicamente tem os elementos constitutivos do que aqui eu estou chamando de trabalho por conta própria, tá? Isso na época que o Marx escreveu, e hoje em dia também. O trabalhador tem a propriedade Aham. sobre meios, sobre instrumentos de trabalho, ele, ele tem controle, né, sobre a sua jornada, digamos, o controle imediato, individual, sobre a sua jornada, ele recebe pela produtividade individualizada, né, pelo que ele produz e pelo que ele vende. Então, você tem esses elementos. Agora, o Marx ele pega essa forma, o trabalho doméstico, e ele coloca essa forma na relação com a produção industrial capitalista, né? Ele chama essas formas de trabalho como setores externos da fábrica, e ele se refere, né, essas formas, a alteração da forma de contrato, de remuneração, e considera esse debate no contexto do trabalho produtivo, do trabalho assalariado produtivo já, né? Como forma subsumida ao capital nesse debate do salário por peça. Ali é uma forma, digamos assim, você pode se. Eu acho que você pode dizer também que é uma forma excêntrica. Na época do Marx, ele está tratando de uma forma salarial excêntrica, quando você pega os elementos de como esse trabalho ele é organizado no processo de produção. Ele não é a forma, digamos, regular de contratação com uma empresa capitalista. Não tem os mesmos elementos que você tem numa organização onde o trabalho é interiorizado, né? Ali você tem um trabalho na grande indústria exterior, digamos, setor, departamento externo da fábrica. Na outra você tem, digamos assim, o trabalho assalariado na empresa, a forma tradicional, né? Ela é um trabalho interiorizado no processo de produção, né? Você tem uma regularidade diferenciada do assalariamento na relação com o capital. Então, naquela forma ali, você já tem elementos, eu acho que para a gente pensar e comparar por que o Marx tratou daquela forma, né? Por que ele não tratou, talvez, ele não deu um outro tratamento, ele colocou nessa dimensão da subsunção, essa forma do trabalho doméstico, né? E ele usou o mesmo termo, ele não falou, ele não se referiu a trabalho, só trabalho, digamos, da indústria capitalista. Ele falou o moderno trabalho doméstico.
que esse trabalho, ele não aboliu o termo trabalho doméstico, né? Porque tradicionalmente, antes dessa, digamos, desse processo de subsunção capitalista, você tinha a forma, né, de trabalho ali dos pequenos produtores independentes, né, que são formas aí do que é trabalho doméstico. Então, é, Exato. eu acho que ali há elementos para se pensar talvez uma alteração da forma e não a negação, digamos assim, não a abolição da forma. A Não, operação não, dialética ela exatamente. trabalha com o movimento de negação, mas É. tem que tomar Não, cuidado se esse não, mas movimento de negação ele leva a é. uma abolição ou se ele leva a uma alteração. Não, não, mas não precisa tomar cuidado, porque não se deve ter cuidado. A dialética, ela sabe disso. Você fazer uma apresentação dialética, você evita cair nessa, se é preto ou é branco, entendeu? Você lida com outro espectro de, inclusive, de possibilidades de entendimento, né? Quer Uhum. dizer, eu diria até muito mais criativo, porque o nosso pensamento ele é muito maniqueísta, né? É bom ou Sim, mal, é preto ou branco, existe ou não existe, né? Quer dizer, isso daí são formas de cessear a reflexão. A realidade ela pode ser outra coisa, entendeu? E no caso lidando com o capital como é uma contradição viva, né? Isso aí é uma expressão utilizada por Marx, né? O capital é uma contradição viva, né? Se fala uma uhum. contradição viva, significa que ele, né, pode ser e não ser, né? Você pode ser salário, mas não ser salário, entendeu? E aí vem as especulações. Eu penso na apresentação dialética, eu vou estar publicando essas notas desse artigo aqui, e aí é mais uma contribuição para o debate. A gente tem feito um debate, a gente está lendo, inclusive, o Capital, está fazendo essa discussão dos textos do Rui Fausto, aqui as classes sociais, tem que verificar como é que fica o nosso programa, mas o fato é que todas essas leituras, elas são subsídios para essa reflexão. E eu diria que elas complementam, né, questões que nós construímos, né? São questões que Sim. construímos. Aqui não quer não ter uma posição minha que, né, quer dizer, eu a princípio fico pensando, pô, mas não tem uma divergência, vamos dizer, substantiva, entendeu? Entre a gente aqui. A gente conversa e a gente coloca os pontos, agora a gente coloca os pontos assim, para quem está ouvindo, ele possa ser provocado a sair um pouco do quadrado, entendeu? Daquelas Uhum. caixinhas ali e tal. Né? Então, uma das especulações que eu coloquei é o seguinte: veja bem, a Uber, cadê o capital fixo da Uber, tal? Aí você possa pensar, por exemplo, o capital fixo da Uber, o aplicativo, entendeu? O aplicativo é uma tecnologia de Sim. capital fixo ali. É claro que não É. tem como comparar o aplicativo com aquelas maquinarias, instalações lá da Volkswagen e tal, não. Mas ali é um capital fixo. Agora, é um É capital claro que fixo muito você pode dizer específico. assim, ó, essa redução do capital fixo e essa Essa transferência do re... custo do processo de produção para o trabalhador. Porque o que aparece Sim, às aí vezes você, assim, poxa, sim, você você pode tem essa desenvolver isso transferência, daí. Eu não... esse risco, o risco e o custo do processo de produção e de circulação. Porque você tem o Porque aí tempo, né? O tempo morto de trabalho, digamos assim, o tempo de espera para venda, que no capital comercial, né? Isso é assumido pelo próprio capital na lógica da circulação. Isso o capital se isenta, essa forma capitalista, ela se isenta desse custo e desse risco, né? Desse tempo de espera. E o não, capital ele só fica com a porque apropriação de fato. Agora, sim, há elementos do ponto de vista, né, que é um fundamento, a gente pensar os modos de produção. Há elementos, por exemplo, de uma subsunção do trabalho, pelo menos no caso dos motoristas, porque ali a gente pode dizer que há produção de valor. O senhor também tem essa consideração de que no setor de serviços há essa possibilidade de se produzir valor e mais valor, né? Mas ali, por exemplo, há elementos mas de um setor que, além de ter essa possibilidade de produzir valor e mais valor, você tem elementos de um controle,
sobre o trabalho, elementos de uma gestão uberizada, de uma forma Não, de... não, isso daí não se discute. Onde há trabalho assalariado, você tem controle e subordinação. Isso aí é Não, quase não. óbvio. Você pode ter trabalho assalariado fora dessa lógica. Você pode ter trabalho assalariado com controle sem controle capitalista. E isso não é nesse sentido. Estou Sem, dizendo assim, sem o sentido. controle capitalista? Sim, você tem, por exemplo, uma faxineira que trabalha no setor do serviço público, que ela tem um controle, tem uma regulamentação como que ela faz o serviço, o procedimento, né? Ela tem uma regularidade do trabalho ali que ela acata, tem um gestor ali, né? Tem um gerenciamento. Mas esse não é o ponto, eu estou dizendo assim, elementos de controle dentro de um processo de produção capitalista, né, que configuram uma constituição de uma substituição do trabalho ao capital. Eu estou dizendo nesse sentido. E aí a gente vai pensar. Esse é o ponto. Esse é o ponto, mas eu não sei, eu ainda estou pensando. Eu não sei se tem produção de mais valor, eu não sei se tem subsunção, subordinação eu sei que tem, subsunção não. Como eu separo duas coisas, eu estou pensando nisso. Eu não Uhum. sei se é exploração, como você tem, por exemplo, na fábrica, enfim. Eu não sei se é trabalho produtivo, Sabe o que certo? eu tenho pensado? Eu tô Eu pensando tenho, eu tenho aqui. pensado sobre as Isso eu tô, plataformas. Eu tenho pensado as plataformas também nesse âmbito, digamos, das formas de espoliação. Só que aí você tem caso a caso. Você tem que olhar que o capital ele não procura só espoliar o trabalho assalariado. Onde ele puder inserir mecanismos de aumentar a produtividade, de dominar interiormente o processo de produção, o capital vai fazer isso. Então você tem, por exemplo, há formas que a gente pode considerar realmente do trabalho de plataforma que, poxa, você não tem ali elementos que podem configurar de fato um controle de gestão da plataforma sobre o trabalho, sobre a prestação do serviço. Às vezes pode ser uma plataforma que fique mais numa mediação, que o trabalhador pague uma taxa para essa plataforma, né? Que ela tem uma extração de renda. Porque são os elementos constitutivos da categoria modo de produção. É disso que a gente está falando. É disso que eu estou enfatizando aqui, né? Porque a gente está falando em questões de aprofundamento teórico, mas a gente vai aprofundar a teoria olhando, digamos assim, para os fundamentos, né, da abordagem materialista. A gente tem uma epistemologia, né, de trabalho, que é o materialismo histórico dialético, e existem categorias dessa abordagem, né? Então, pensar esses elementos que são próprios, que são característicos do que é modo de produção, para olhar essas formas de trabalho, eu acho que é um princípio, sabe? Até para a gente comparar, por exemplo, o trabalho do taxista, né? A gente dá nome. Que modo de produção que é? É uma forma de trabalho? Tá. Como que a gente caracteriza esse modo de produção? A gente está falando de trabalho uberizado ainda. Tá, agora a gente vai ver Aham. para o motorista dentro da plataforma. É modo de produção? É um modo de produção. Isso aqui não. Tá. Quais são os elementos de modo de produção que estão nessa forma de trabalho? Então, né, poxa, a gente identificou ali uma tecnologia capitalista, uma propriedade do capitalista que se confronta com o trabalhador assalariado, né, propriedades, meios de produção que se confrontam com o trabalhador, como propriedade alheia. A gente tem elementos de controle sobre o processo de produção desse trabalhador, um controle, né, da gestão capitalista sobre esse processo de produção em relação a essa produção de serviço. Então, a gente começa a identificar os elementos que são fundamentais para a gente entender essas formas de trabalho na perspectiva materialista, né? Então, esse é um ponto assim que eu queria enfatizar, que é interessante para esse nosso aprofundamento teórico. Bom, eu vou começar. Essa semana eu vou publicar no blog Crítica do Capital
essas notas, que inclusive elas espero que seja objeto de discussão, que você possa lê-las e você possa concordar ou não concordar, isso não é problema, a gente está elaborando, é por isso que eu digo, quando eu Uhum. provoco e digo, olha, isso eu não sei se tem produção de mais valor, quer dizer, eu estou provocando, eu não estou fechando, eu não estou lacrando, entendeu? Essa coisa de lacração não é comigo. Eu estou, assim, provocando a reflexão para se pensar essa forma. Porque se eu falo em forma excêntrica, eu tenho que lidar com formas que não são aquelas, são típicas, certo? Uhum. Isso daí é um desafio. Aí você diz, não, mas... E como a gente vive numa cultura muito conservadora, quer dizer, tem muita dificuldade de pensar diferente daquilo que sempre foi, né? Mas é um esforço. Agora, é claro que isso é uma elaboração, a gente está construindo, como eu te falei, olha, isso é capital fixo, pode ser isso daqui. Ah, mas e o carro? E o equipamento? Então não é capital fixo? Então, quer dizer, pode ter que pensar o conceito de capital fixo, né? A questão de capital variável, Uhum. eu fiquei pensando aqui, olha só, e se a renda salarial, que aí tem que pensar nesse conceito de renda salarial, quer dizer, não é salário, é renda, é salarial. Quer dizer, você está lidando com questões assim que vai provocar e tem que pensar, será que não é isso daqui, ó, um pedacinho, um resíduo do capital variável? Mas é um capital variável meio estranho, né? Porque ele não é adiantamento, né? Enfim, tudo isso daí Uhum. são provocações. E aí você coloca, né, essa questão aí da subsunção, da subordinação, que também é um tema que está nessas notas. Tem a questão também das formas de trabalho. Eu não falo em modo de produção. Por que eu não falo de modo de produção? Porque eu penso que toda a discussão que a gente está tendo aqui, ela diz respeito a um modo de produção, que é o modo de produção capitalista. Ninguém está discutindo aqui outro modo de produção. Inclusive, quando a gente fala em produção simples de mercadoria, a gente está falando em algo que Uhum. pertence, está subsumido, vamos agora utilizar essa palavra, né, porque é parte de, certo? Ao capitalismo, né? Sim. Não tem Mas mais como aí pensar tem um alguma ponto. coisa fora. Mas aí tem um ponto. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Eu não vejo problema em discutir modos de produção. E esse é um ponto. Tem um E outro aí ponto não que é o é que seguinte. seja problema, quer Aham. dizer, é Não, tudo que bem. Eu sei que não, a não centralidade é o modo de complicar sem produção necessidade. capitalista. Não, sim. Não, porque Mas você eu pode sei que a complicar centralidade. uma coisa que não precisa complicar. Uhum. A centralidade é a análise sobre o modo de produção capitalista. Mas aí tem uma outra questão. Como pensar um modo de produção capitalista sem os elementos da subsunção? Existe modo de produção capitalista sem produção de mais-valia relativa e sem produção de mais-valia absoluta? Não, Então, ninguém está falando isso. não, eu sei que ninguém está falando, ninguém está fechando nada, mas eu estou Ninguém está fomentando o falando isso. debate. Mas eu Essas estou mediações elas precisam estar sim, mas claras. então é isso que eu estou lhe dizendo. Quer dizer, porque a discussão teórica é uma discussão complexa. Nós estamos fazendo uma discussão complexa aqui, certo? Isso aí não é fácil, né? Nem para mim, que tenho aí 30, 40 anos de estrada, nem para você, que Claro. tem o que aí, 15, 20 anos de estrada, né? Mais ou menos. De reflexão, 10 anos, essa, né? Então, quer dizer, para nós, Sim, assim, ó, 10 anos a gente no sabe, máximo. até porque é o seguinte, tem uma coisa importante na academia, que é a coisa da humildade, entendeu? Eu não acho que a minha reflexão é a reflexão do cara ou dos caras, entendeu? Quer dizer, a gente tem que, sempre que eu vejo ali alguém escrevendo, dá uma olhada para ver, na verdade, se está conseguindo avançar. O avanço lógica dialética é fundamental. Só que a gente foi em Rui Fausto. Ninguém foi a Rui Fausto porque a gente acha ele bonito. Não. A gente foi pela necessidade do quê? Da dialética. Porque sem a dialética é uma ferramenta que ninguém abre essa porta.
Não abre mesmo, fica nessas coisas aí. É como ler o Capital, né? Você não vai entender o Capital sem entender a lógica dialética. Você pode até entender, mas é uma coisa tão rústica que é feio. Então, a gente foi no Rui Falso para pensar todas essas categorias que, inclusive, você vem utilizando, né? E o outro ponto é essa questão de um aprendizado que a gente faz, releitura dessas questões que a gente já leu e que está relendo. Eu próprio, né, estou relendo sobre a questão do salário, né? Estou buscando verbete, dicionário, vendo o que é que os marxistas falam, né? Essa questão do salário, essa forma, quer dizer, aquela leitura que a gente fez que está, inclusive, toda aí no laboratório de Marx, né? O podcast, essa leitura para discutir aquela sessão do salário, né? É muito instrutiva, entendeu? Porque, na verdade, eu comecei a ver que, olha só, essa aqui é uma forma fundamental para pensar o sistema, né? Sistema capitalismo, aqui é estruturante. Se isso daqui é desestruturado, isso mostra que tem uma coisa errada com esse sistema. E a minha tese é que esse sistema, o capitalismo, está em desestruturação. É um capitalismo terminal. Então, ele está implodindo essas formas que, você imagina, está se decompondo. O capitalismo não está em ascensão, ele está em decadência. E na decadência aparece tanta coisa bizarra que você nem imagina, né? Sim, Coisa que não sim. tem nada a ver, coisa que... Então, a gente tem que pensar assim, a gente tem que ter um entendimento da decadência desse sistema. E o entendimento também que essas leituras que a gente faz, e aí eu já estou concluindo que tem agora tem que repassar aqui uma aula agora às 20 horas, mas, veja bem, ela é muito interessante, é muito instrutiva. Aprendi muito, estou aprendendo muito, inclusive nessa discussão que nós vamos entrar agora, né, no capítulo sobre a Lei Geral da Acumulação Capitalista, a superpopulação relativa, o exército industrial de reserva. Gente, são coisas muito interessantes, porque está tudo sendo reestruturado pelo sistema, entendeu? Reordenado, né? A Claro. forma da empresa, na forma do trabalho, né, da exploração, né, exploração com aspas ou sem aspas, porque eu, para lidar com essas coisas, eu tenho utilizado esses recursos, colocando aspa, tirando aspa, tal, porque, a rigor, eu penso que a crise do capital é uma crise de valorização, certo? Eu não acredito que uma empresa como a Uber, né, ela seja um grande reservatório de produção de mais valor. Eu não acredito nisso, entendeu? Eu acredito, mas isso aí é o que eu penso, posso estar enganado, né? Mas é um sistema que tem alta composição orgânica, ali você tem, né? Agora, isso não quer dizer que você não tenha essa brutalização, essa expoliação, isso tudo que a gente vê. E aí é interessante entender a diferença, né, entre isso que você fala, só que você fala em termos de modos de produção, mas eu falo em termos de formas de trabalho, né, entre formação de valor e, né, processo de formação de valor e processo de valorização. Eu até, nesse artigo que eu fiz referência aqui, eu faço essa distinção, né? Quer dizer, o processo de produção capitalista, ele é processo de trabalho, é processo de formação de valor e processo de valorização. O processo de valorização é o processo de produção capitalista, propriamente dito, né? O processo de formação de valor, ele não é um processo de produção do capital, né? A reprodução não é ampliada, né? Quer dizer, você tem diferenças, inclusive entre as formas das categorias, né? Isso eu penso assim, a leitura que eu faço lá do capítulo 5 lá do livro 1, tal, que processo de trabalho, processo de valorização, que ali o Marx ele mostra que só que ele não fala ali em modos de produção, ele fala em formas de trabalho, que na verdade você pode remeter, porque formação de valor você poderia pensar
aquele trabalhador independente, por conta própria, tal, quer dizer, você tem ali, é um processo onde você tem a produção de valor de troca, né? Não é valor de uso, é valor de troca, né? Mas não é ainda um processo de produção capitalista, né? Mas isso aqui é interessante, como o valor de troca, lá do produtor independente, ele tem um outro conteúdo do valor de troca daquele que sai da grande empresa, né? Quer dizer, embora sejam os Uhum. dois valores de troca, né? Mas essa diferença, às vezes, é uma diferença vamos dizer, qualitativa, que expressa uma diferença quantitativa, né? Porque tem uma diferença entre o pequeno capital e o grande capital, né? E, enfim, mas são questões Uhum. teórico-metodológicas. A gente, Não, hoje, essa nossa conversa aqui, ela vai ficar registrada, eu vou não, só, transformá-la só num tem um ponto também podcast que Ah, eu pois não. gostaria de acrescentar rapidinho. É Ah, que o que pois a não. gente está precisando na produção acadêmica é de uma elaboração rigorosa, uma elaboração que aprofunda teoricamente. Não é uma elaboração que dê todas as respostas, né? E isso o senhor tem muito Exato. compromisso, essa elaboração rigorosa, né? E tudo que eu coloco aqui é simplesmente problematizando, né? Porque é uma elaboração conjunta. Então, ciência a gente se faz em parceria, né? Ninguém faz ciência de forma individual. E são questões que, às vezes, eu colocando, isso daqui tal, tem mais mediações aqui que eu posso elaborar mais. Então, são nessa perspectiva que, às vezes, eu coloco algumas questões, né? Mas eu tenho certeza, né, que isso que a academia está precisando é o maior compromisso que o senhor tem, que é a elaboração rigorosa, aprofundamento teórico. Não, isso aí é verdade. Agora, um fato público, né? Isso aqui, esse podcast, ele vai ser lançado essa semana aí, como sendo a discussão especificamente do PL da Uber, tal, para as pessoas que quiserem ouvir aí, mesmo fazendo outras coisas, mas vai ouvindo, é podcast, não precisa ver, só ouvir, e para entender um pouco, né, a importância do que foi esse PL da Uber, inclusive para a nossa discussão e para discussões que a gente tenta entender que o mundo do trabalho é o mundo social, é a sociedade, é o mundo da vida, não é só do trabalho, é da vida, né? Então, e isso que a gente está vendo na política, essa má política que está aí, com a extrema-direita ganhando, com a falta de mobilização, você vê uma sociedade que destruiu, inclusive, a grande política, que você tem uma pequena política aí que não leva a nada, né, porque é só manipulada aí, e as pessoas com ódio, com ressentimento, e que não constrói nada, né? Porque é só mais do Uhum. mesmo e que só alimenta mais o abismo. Então a gente tenta pensar para entender por que isso aconteceu, está acontecendo. Tem que olhar para o mundo do trabalho, né? Isso a gente está Entendi. fazendo a partir de uma categoria que é uma categoria, não é uma categoria qualquer, é uma categoria que tem mais de 1.500.000 trabalhadores no país, é uma categoria que expressa, uma dimensão importante desse esgoto que é o capitalismo neoliberal no Brasil, né? E a gente tem que estudando essas formas é, mais desenvolvidas, né, da exploração capitalista, que a gente vai entender, inclusive, a sociedade, aí a situação. Essa coisa dos motoristas de aplicativo não é meramente uma questãozinha corporativa, de uma categoriazinha aí reacionária, bolsonarista, não é isso, não. É expressão, na verdade, de uma tendência que, pelo menos nos últimos anos, levou essa sociedade aonde nós chegamos hoje, né? É uma situação muito Uhum. séria, que inclusive não apenas no Brasil, hein? Essa eleição de Portugal, né, que é mais próxima aqui de nós, vamos olhar com muito cuidado aquilo dali que está acontecendo. Muito parecido com o que tem acontecido, com exceção lá não tem as igrejas neopentecostais. Mas lá você tem uma situação de um neofascismo que cresceu assim por conta dessa insatisfação, né, com a política da esquerda do Partido Socialista, que é uma esquerda que é como o PT aqui, né? Que é a esquerda neoliberal, né, que só abre as portas para essa crise social.
E olhando para os uberizados, a gente vai tentar interpretar isso teoricamente para saber, afinal de contas, né, o que é isso. Bom, é isso aí, Zé. Eu vou ter que sair, a gente conversa. Quinta tem mais conversa, tá bom? Perfeito, professor. Até mais, então. Valeu, um Um abraço. abraço, tchau.